Fala aí, garotadinha! Tudo bem aí com vocês? Tudo bem aí, professor Marcelo? Tudo jóia, Júlio. Bem-vindos à nossa aula. Muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado aí pela presença de todos, pessoal, né? Quando chegar mais ou menos aí no finalzinho da aula, a gente vai abrir o chat, né? Permitir, por exemplo, aí algumas interações, algumas perguntas aí, né? Certinho? Então tá bom. Professor Marcelo, vamos começar a nossa aula de briófitas e pteridófitas. Vamos sim, Júlio. Vamos começar. Então tá bom, estou iniciando aqui o processo de compartilhamento. Você vai dando um toque aí para mim se está tudo certo ou não. Combinado. Está aparecendo já a tela aí? Está, Júlio. Tá sim. Então tá bom, né? Apresentação de slide aí, ô Marcelo. Tá rodando? Tá certinho. Tá certinho? Bom, então tá bom. 11 de julho. Hoje nós vamos falar sobre as briófitas e pteridófitas, né? Ô, professor Marcelo, seriam plantas fanerógamas ou criptógamas? São plantas criptógamas, Júlio. É mesmo? Mas por quê? Porque a estrutura reprodutora não é tão evidente como nas fanerógamas. Certíssimo. Então, se as briófitas e pteridófitas são criptógamas, quem são as fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas, visto que nas gimnospermas a gente tem o estróbilo ou pinha, que é a estrutura relacionada à reprodução e ela é macroscópica, e temos também as angiospermas, que as estruturas reprodutoras estão relacionadas às flores. É isso mesmo, Marcelo. Bom, vamos lá. Marcelo, hoje nós vamos falar primeiro das briófitas, né? E as briófitas, praticamente, quem é que pertence a esse grupo de plantas? Mas são plantas muito simples, né? Pouco complexas. São os musgos, os famosíssimos musgos, né? Que gostam, por exemplo, de habitar lugares bastante úmidos, né? Como tronco de árvores, rochas, riachos, né? Um solo um pouco, por exemplo, molhado, mas também tem os antóceros e também tem as hepáticas, né? Na verdade, assim, esse grupo todo, pré-efeitos e vestibular, nós chamamos de briófitas, né? Mas não significa que taxonomicamente pertençam ao mesmo filo, né? Você está vendo aí que pertence a filos diferentes, mas é improvável que no vestibular, por exemplo, o cara, por exemplo, o examinador cobre, né, do aluno que, olha, você tem que saber que existe um filo chamado filo briófita, no qual pertencem os musgos, e tem outro filo chamado antocerófita, que são os antóceros, e tem as hepatófitas, que são as hepáticas. A gente vai chamar todas essas plantas, musgos, antóceros e hepáticas, simplesmente pelo nome de briófitas. Sim? Que é dessa maneira que cai no vestibular. Mas, vamos lá, quais são as características gerais das briófitas? O que caracteriza uma briófita, né? Bom, primeiro, essas plantas são avasculares. O que significa? Que elas não têm nem xilema, nem floema, não apresentam vasos condutores e seiva. Marcelo, o fato dessas plantas serem avasculares tem alguma relação com o fato delas serem muito pequenas? Júlio, com certeza. O fato de não ter vaso condutor de seiva faz com que o transporte de água e substâncias ocorra célula a célula, e esse transporte é lento. Outro aspecto preocupante é o fato de, como o transporte é lento, ela está mais suscetível a um processo de desidratação. Perfeitamente, Marcelo. Bom, e você está vendo aqui que o tronco, né, pertence aqui a uma árvore que muito provavelmente deve ser uma angiosperma ou uma gimnosperma. Mas essas bagacinhas, esse veludinho verde que você está vendo em cima do tronco, esses é que são os musgos. Essas que são as briófitas, muito pequenininhas, né? De maneira geral, as briófitas, elas atingem um tamanho médio de 5 centímetros ou menos, né? Você vê também, por exemplo, aqui musgos numa rocha úmida, né? Muito perto de um riacho, né? Eles adoram umidade, né? Bom, outra coisa, eles não apresentam raiz, caule e folhas verdadeiros. Ou seja, as briófitas não apresentam órgãos verdadeiros. Mas como assim, professor? Raiz, caule e folha, por acaso, são órgãos? São, né?
Só que, por exemplo, daqui a pouco você vai ver a estrutura de um musgo é muito simples. Eles não apresentam raiz, mas eles apresentam algo semelhante à raiz. Eles não apresentam caule, mas eles apresentam algo semelhante a um caule. Eles também não apresentam folhas, mas eles apresentam algo semelhante a uma folha, não é? Então, tá bom. Claro, né? A gente está falando de um grupo de plantas muito simples, então ainda não tem sementes, elas não são espermatófitas, nem flores, nem frutos, né? Então tá bom. Bom, o que mais que a gente pode falar desse grupo? É o único grupo de todas as plantas que nós vamos falar, Bryophyta, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, é o único grupo que a fase gametofítica é mais duradoura do que a fase esporofítica. Em outras palavras, o gametófito dura mais tempo que o esporófito. O gametófito é a fase de vida principal das briófitas, mas só nas briófitas, né? Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, a fase mais duradoura é a fase de esporófito, é a fase esporofítica. Sim, sim. E, como a gente viu, e nós falamos aí, geralmente as briófitas elas são encontradas em ambientes úmidos. Ô Marcelo, por que que a briófita, embora a gente possa considerar, por exemplo, assim, uma planta razoavelmente terrestre, mas por que que elas precisam de umidade, hein? É que a reprodução é dependente da água, porque a célula reprodutora masculina nas briófitas é chamado anterozoide. O anterozoide ele é flagelado, ele precisa de um meio líquido para se deslocar ao encontro da oosfera. Então, eles são dependentes de água para a reprodução. Perfeito, Marcelo. Aí, ó, essa daí é uma estrutura básica de um musgo, né? Claro que está super ampliada essa gravura. A gente está vendo aí uma planta bem pequenininha, tá? Às vezes, por exemplo, 1 centímetro, às vezes até um pouco menos que isso, tá? Aí é clássica essa pergunta, né, no vestibular, né, Marcelo? Por exemplo, o cara bota a imagem dessa, ele bota essa figurinha, por exemplo, numa prova e pergunta para o aluno quantas plantas o cara está vendo aí. Aí tem aquele aluno mais inocente que vai falar que está vendo uma planta só. E aí não tem uma planta, né, Marcelo? Tem quantas plantas aí? São duas plantas. A verdinha aí, Júlio, é o gametófito feminino, que é a fase duradoura. E apoiado no gametófito feminino, você observa o esporófito, que é 2N. Exatamente. Então, aqui, por exemplo, uma pergunta clássica, né? Se não me falha a memória, até no vestibular São Camilo, né, medicina aqui de São Paulo, teve lá uma pergunta, por exemplo, só não me recordo se era uma pergunta teste, provavelmente sim, né? Que apareceu uma foto, né, bem parecida com essa, viu, Marcelo? Tá? O gametófito na base e o esporófito em cima do gametófito. O gametófito, você pode ver, por exemplo, aqui, que é a fase duradoura. Esse daqui é o gametófito feminino. E como a gente sempre diz, né? A gente sempre fala para o aluno, guarde a ploidia. O gametófito sempre é haploide. E o sempre é diploide. O gametófito sempre é N. O esporófito sempre é 2N, né? O gametófito é a fase mais duradoura. O gametófito é clorofilado, portanto, ele faz fotossíntese, né? Então, tá bom. E o esporófito? Então, o esporófito, ele não tem clorofila, né? O esporófito, ele não faz fotossíntese. O esporófito, na verdade, o que que ele faz? Ele absorve algumas substâncias orgânicas produzidas pelo gametófito, né? E por isso que o esporófito não dura muito tempo, né? O esporófito aqui apoiado, né, na parte superior do gametófito, ele absorve nutrientes durante um tempo, mas o esporófito em si, ele não faz fotossíntese. Bom, Marcelo, lembra que eu falei que as briófitas não apresentam órgãos verdadeiros? Sim, Júlio. Né? Ou seja, eles não apresentam nem raiz, nem caule, nem folha, mas eles têm, por exemplo, o gametófito, né? Eles têm algumas estruturas análogas à raiz, caule e folha. Tem sim, Júlio. É mesmo? Então, o que seria análogo à raiz? É chamado rizoide, ele contribui de fato para a fixação e absorção de substâncias. E o que É o seria rizoide. análogo ao caule? É o cauloide. E o que seria equivalente à folha? É o filoide. Tá certo. E tudo é haploide, né? É haploide, são estruturas haploides porque pertencem ao gametófito, não é isso, Marcelo? Exatamente.
Tá certo. Agora, e o esporófito, né? Bom, o esporófito é a fase efêmera. O que significa efêmera? Que não dura muito tempo, né? É só provisória, ela tem uma função reprodutora muito importante, mas depois que o esporófito cumpre seu papel reprodutivo, ele acaba se degenerando, né? Ele não tem clorofila, não faz fotossíntese, tá? E ele absorve os nutrientes produzidos, aí sim, pela fotossíntese do gametófito, né? Repara que o esporófito, ele tem aqui uma haste, né? Muitas vezes a gente chama essa haste pelo nome de seta. Claro, né? A seta, como pertence ao esporófito, ela é diploide, ela é 2N. A parte mais importante para tudo, a parte mais importante do esporófito está na parte superior. É aqui que você vai encontrar o quê? A cápsula 2N, né? Ô, Marcelo, por que a cápsula é a parte mais importante do esporófito? Porque é a parte que vai ser responsável pela produção dos esporos, né? Perfeitamente. E a cápsula, ela é envolvida por uma estrutura chamada caliptra, e curiosamente essa caliptra, embora esteja, por exemplo, em volta da cápsula, e a cápsula pertencente a um esporófito, né? Curiosamente a caliptra é haploide. É erro de digitação isso daí, Marcelo? A caliptra não tinha que ser diploide também? Não, Júlio, porque na realidade parece um capuzinho, mas seria um pedacinho do arquegônio, porque depois da fecundação e o zigoto começa a se desenvolver, ele está se desenvolvendo dentro do arquegônio. Então, à medida que ele cresce, ele acaba rompendo um pedacinho do arquegônio, que fica parecendo esse chapéuzinho aí que a gente chama de caliptra, Júlio. Perfeito. O arquegônio seria uma estrutura reprodutora que fica na parte superior do gametófito feminino, é isso? Então, quando o esporófito ele cresce, ele leva um pedacinho do arquegônio com ele, e esse pedacinho do arquegônio acaba virando a caliptra haploide. Certo, Marcelo? É isso aí. Ô, Certinho. Marcelo, cai bastante ciclo de alternância de geração de briófita no vestibular? Cai sim, Júlio, cai sim. Então vamos ver, né? Então isso daí super, mega, incrivelmente importante. Vale ressaltar aqui, né, Marcelo? Quer dizer que esse daqui é o gametófito feminino, certo? E esse daqui é Certinho. o esporófito, correto? Correto. Vamos lá então, né? Aí o que vai acontecer? Vai chegar uma determinada hora que essa cápsula que fica aqui no esporófito, né? Aliás, essa cápsula também ela é chamada muitas vezes, né, pelo nome de esporângio, e essa cápsula abre, e quando essa cápsula abre, ela solta esse pozinho azulado. O que são esses pozinhos aí? São os esporos haploides, não é? Marcelo, essa cápsula ela abre à toa assim ou tem algum mecanismo aí? Como é que funciona aí para ela abrir e liberar os esporos? Geralmente, ela vai ter um mecanismo liberador de esporos quando a umidade do ar é mais intensa, visto que num ambiente úmido é sinal de que choveu, que tem uma umidade ambiental legal, então é uma situação mais favorável para a germinação dos esporos. Perfeitamente. E, claro, né? Como a gente sabe, a cápsula, o esporófito, ele é 2N, o esporo é N. Então, de que maneira, né, que as células contidas na cápsula geraram os esporos? Através de um processo chamado de meiose, né? E que tipo de meiose que é esse tipo de meiose que a gente está vendo aí na gravura, hein, Marcelo? É uma meiose espórica, é bem fácil de lembrar, já que está atrelada à formação de esporos, essa meiose vai ser chamada espórica e é típica dos grupos vegetais. Perfeitamente. Nos animais, por exemplo, a meiose é gamética, né? Sim, É isso aí. Então, tá bom. Quer dizer que esse esporo, ele vai cair numa superfície, provavelmente uma superfície úmida. Essa superfície úmida, por exemplo, ela favorece a germinação do esporo, né? E aí o esporo começa a germinar, né? Ele cai lá num ambiente, num substrato favorável, ele começa a germinar, né? Bom, a partir dos esporos germinando, vão ser formados os gametófitos. O gametófito feminino vai ser gerado a partir de um esporo, o gametófito masculino vai ser gerado a partir de outro esporo. Portanto, professor Marcelo, os gametófitos nas briófitas, eles são monóicos ou dioicos? dioicos porque tem o gametófito masculino e o gametófito feminino. Sexos separados, portanto. Isso mesmo.
Isso, e vale ressaltar, né, professor Marcelo, que o ciclo de vida que nós estamos falando aqui é o ciclo de vida de um musgo, né? Porque os ciclos de vida das hepáticas e dos antóceros, eles são ligeiramente diferentes, correto? É isso mesmo, Júlio. Então, tá bom. Mas vamos lá, quer dizer que esse daqui é o gametófito feminino e esse daqui é o gametófito masculino. Vamos falar um pouquinho do gametófito masculino aqui. Zoom no gametófito masculino. Vamos olhar o gametófito masculino com um pouquinho mais de carinho. Pois é, na parte superior do gametófito masculino existe uma estrutura chamada de anterídeo. E por que que isso é importante? Porque lá é que são produzidos os anterozoides. E por mitose, células presentes no anterídeo realizam mitose e produzem anterozoides, né? O que que são anterozoides mesmo, professor Marcelo? É o gameta masculino, que é flagelado. Perfeitamente, ou seja, é nessa parte superior aqui, ó, né, do gametófito masculino que são produzidos os gametas masculinos. Agora, vamos olhar lá um pouquinho com mais carinho o gametófito feminino, né? Pois é, se a gente pegar lá um gametófito feminino, por exemplo, aqui está um gametófito feminino. Na parte superior do gametófito feminino, tem o aparelho reprodutor feminino, que nós vamos chamar pelo nome de arquegônio. Repara, então, que o gametófito masculino apresenta anterídeo e o gametófito feminino apresenta arquegônio. Lá no anterídeo do gametófito masculino são produzidos os gametas masculinos, o anterozoide. Só que dentro do arquegônio, o arquegônio fica bem aqui na parte superior, né, do gametófito feminino. O arquegônio ele parece assim uma espécie de vasinho, né? Lá no interior do arquegônio, células vão produzir o gameta feminino. Professor Marcelo, qual que é o nome do gameta feminino das briófitas? Oosfera, Júlio. Perfeitamente, né? E a osfera foi produzida por mitose ou por meiose? Mitose. Perfeito. Agora é o seguinte, Marcelo, me explica uma coisa. Como é que o anterozoide consegue partir do anterídeo e chegar até o arquegônio do gametófito feminino? Normalmente vai ser necessário água. Então, por exemplo, uma chuva já é o suficiente, um respingo ou mesmo uma pocinha de água já vai criar um meio líquido que já vai permitir que o anterozoide nade ao encontro aí da osfera. Perfeitamente. Até, por exemplo, pingos d'água, borrifos, até mesmo uma pequena garoa, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que essas plantas são muito pequenininhas. Então, uma garoa, por exemplo, para essas plantas significa bastante água, né, o Marcelo? Ah, com certeza. Em É? função do pequeno porte, uma chuva leve já é o suficiente para facilitar o transporte do anterozoide ao encontro aí da osfera. Aí, quando o anterozoide chegar lá na nosfera, o anterozoide ele vai entrar na abertura do arquegônio, como está mostrando o laser, e aí ele encontra a osfera. O que, que vai acontecer agora, hein, Marcelo? Anterozoide mais osfera, vai rolar uma o quê? Fecundação e vai gerar o zigoto 2N. Perfeitamente. Então vai chegar um determinado momento, né, que vai rolar a fecundação, e aí vai ter a formação do zigoto 2N. Esse zigoto 2N vai ser o futuro quê, ô Marcelo? Embrião. Exatamente. Esse embrião vai se desenvolver e vai originar um futuro quê? Esporófito. Perfeitamente. E, portanto, o esporófito sempre vai crescer a partir do arquegônio. E o Exato. arquegônio, ele vai estar no gametófito masculino ou feminino? No feminino. Exatamente, professor Marcelo. Então, vamos lá, resumir. Vamos ver, então, professor Marcelo, vamos ver se você prestou atenção na aula aí. Preparado? Chamado oral aí, professor. Sim, manda. Manda aí? Então, vamos lá. Quer dizer que o esporófito é 2N, certo? Certinho. Tá bom. Quer dizer que a ponta dele lá é a cápsula, Exato. tá? E também conhecida como esporângio. Exato. Isso. E lá nessa cápsula rola mitose ou meiose? Meiose. Meiose espórica para produzir esporos, que vão apresentar variabilidade genética. Perfeito. E os esporos vão dar origem a quem? O esporo ele dá origem ao gametófito. O masculino, o feminino ou
Os dois. Masculino, alguns esporos dão origem ao gametófito masculino, outros esporos dão origem ao gametófito feminino. Então, é dioico. Perfeito. O professor Marcelo, quer dizer que o gametófito masculino, lá na pontinha dele, tem uma estrutura chamada anterídeo. Exato. E esse anterídeo serve para quê? Para produzir anterozoides, que é a célula masculina. Por mitose ou por meiose? Mitose. Perfeitamente. O professor Marcelo, quer dizer que lá na ponta do gametófito feminino tem o arquegônio? Exato. Esse arquegônio aí serve para quê? O papel dele é produzir o gameta feminino, que é a oosfera, e aí por mitose. Ah, perfeitamente. Né? E o anterozoide, por via líquida, chega até a oosfera, rola uma fecundação, tem a formação do zigoto. E o Exato. zigoto, né, vai ser o futuro embrião. E aí o embrião vai gerar o futuro esporófito. E aí fecha o ciclo. Sim, professor Marcelo? Sim, lembrando que o esporófito ele é aclorofilado, é a fase efêmera e dependente de matéria orgânica fornecida pelo gametófito feminino. Ou seja, ele é dependente do gametófito feminino. Perfeitamente. Vamos lá, então, vamos dar uma brincada aí com os exercícios de vestibular aí, ô professor Marcelo. Vamos lá, Júlio. Tá bom, antes de ir para pteridófita, vamos fazer uns 2 exercícios de briófita aí, relacionados à briófita, sim? Sim, Então, a gloriosa Unesp, vestibular Unesp. Na aula de biologia, a professora comentou que as briófitas poderiam ser consideradas os anfíbios do reino vegetal. Gostei aí da analogia que a professora fez, viu, professor Marcelo? Porque ela muito lembrou da evolução dos vertebrados, né? Certo? O professor Marcelo, vamos lembrar um pouquinho lá dos vertebrados, né? Quer dizer que tinha os peixes lá, certo? sim, Sim, e o peixe estava na água, certo ou não? exato. Quer dizer que teve lá um grupo de peixe lá meio mutante lá, um peixe X-Men, um X-Fish, e aí ele deu origem aos primeiros anfíbios. Exatamente. Aí os anfíbios a gente pode considerar como sendo os primeiros tetrápodes terrestres. Perfeito. Só que os anfíbios ainda dependem da água. Dependem, porque a fecundação ela é externa, então o macho solta sêmen, a fêmea solta os óvulos. Como o espermatozoide é lançado no meio, precisa ser em meio líquido, porque senão ele desidrata muito rapidamente. Então o anfíbio ele é dependente da água, porque a fecundação é externa, o gameta é lançado em meio líquido e, além disso, o ovo é gelatinoso, então o embrião também corre risco de desidratação, Júlio. É mesmo? E quais são os primeiros vertebrados que de fato conquistaram o ambiente terrestre na Foram história, os na história répteis. evolutiva? Os Os répteis? répteis, Por sim, quê? porque eles têm fecundação interna, o macho coloca sêmen dentro do corpo da fêmea, abrigado no organismo feminino, o espermatozoide não corre risco de desidratação, e, além disso, há o ovo dotado de casca calcária. Esse ovo dotado de casca calcária minimiza risco de desidratação. Então, a expansão do grupo dos répteis pelo ambiente terrestre foi bem mais ampla, comparando com os anfíbios, Júlio. Quer dizer, então, que a professora aí tem razão, né? Porque a briófita, apesar de ser uma planta terrestre, ela ainda depende de água para a reprodução. Analogia muito boa. Muito boa, né? E se a gente for, é que não está em exercício, mas se a gente fosse, por exemplo, aí fazer uma analogia, qual grupo de vegetais seria análogo aos répteis? Seriam as gimnospermas e as angiospermas, Júlio, pela produção de pólen. O Exatamente. pólen faz com que o vegetal não dependa mais de água para reprodução. Exatamente. Bom, então, né, vem aqui, por exemplo, a pergunta, né? Esta afirmação é válida se considerarmos que as briófitas, assim como os anfíbios, se a gente olhar aí a melhor opção alternativa E, né, Marcelo? Olha aí, ó, vivem em ambientes úmidos e dependem da água para a fecundação. Isso mesmo, ediesporófito. Oh, perfeito. Marcelo, excelente pergunta aqui, várias mensagens agora que eu estou recebendo aqui, muita gente rindo da sua observação de Ediesporófito, sim ou não? Né? Ô Marcelo, seguinte, vou te mostrar agora uma questão absolutamente inédita, hein? Nunca caiu essa pergunta no vestibular, essa figurinha aqui, ó. Né?
Então tá bom. Então, quando o assunto é briófita, os caras adoram esse desenho aí, não é, ô Marcelo? Com certeza. Falso ou verdadeiro? O cara quer que você coloque falso ou verdadeiro. Bom, primeiro que a gente está vendo aqui briófitas, não é, Marcelo? Está aqui o Sim. gametófito, está aqui, por exemplo, aqui o esporófito, as estruturas que nós mencionamos aqui na aula, né? Mas vamos falar aqui, ó, em relação a essas plantas. São avasculares e classificadas como criptógamos. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Perfeito. Certinho. Tem ciclo de vida onde a fase duradoura é a gametofítica, denominada prótalo. Essa está errado porque esse termo refere-se à samambaia, que é o assunto sequencial, Júlio. Só que esse Exatamente. termo é para pteridófita. Exatamente. O gametófito das pteridófitas que recebe o nome de prótalo, né? Então, falso. Vamos ver a terceira aqui, ó. Apresenta uma mitose espórica. Como assim mitose espórica? Não é Não, isso meiose espórica, ô Marcelo? não, com certeza. Nos vegetais, em todos os grupos vegetais, o processo que dá origem aos esporos é a meiose. Então tá, é falso. Então tá bom. São dependentes de água para fecundação e apresentam na fase temporária. Quem é a fase temporária? É o esporófito, né, Marcelo? E Isso, é o apresentam na esporófito. fase temporária uma estrutura diploide. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. 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 Então, se a gente olhar aqui as alternativas, onde a alternativa E de esporófito, certo ou não, Marcelo? Certinho, Júlio. Muito boa a questão. Então tá bom. Marcelo, você gosta de samambaia? Gosto bastante. É mesmo? Então vamos falar delas aí. Vamos lá para as pteridófitas agora. Eu também gosto bastante de samambaias, né? E quem são as pteridófitas? Bom, as pteridófitas mais importantes, né, são as samambaias, o samambaia-sus, as avencas, selaginelas, cavalinhas, pisolatáceas, todas essas plantas aqui, para efeitos de vestibular, nós vamos considerar como o grupo das pteridófitas. Repara que não existe assim, né, taxonomicamente falando, um filo pteridófitas, né? Na verdade, o grupo das pteridófitas ele é formado por 4 filos, como nós estamos vendo aí. Mas, professor, eu tenho que decorar o nome desses 4 filos? Não, né? Para efeitos de vestibular, você tem que saber o seguinte, olha, são as pteridófitas. Ah, me dá 2 exemplos de pteridófitas, samambaia e avenca. Mas você poderia falar cavalinha, você poderia falar, por exemplo, samambaia-açu, que é uma super samambaia turbinada, né, grandona, tá certo? Então, tá bom. Bom, mas enfim, quais são as características gerais das pteridófitas? Agora é um salto de qualidade, hein? Para tudo. Por quê? Porque é o primeiro grupo de plantas que nós estamos falando, que são vasculares, que são traqueófitas, portanto, tem xilema e tem floema, né? O professor Marcelo, o fato de, por exemplo, as pteridófitas terem xilema e floema, isso daí, de certa forma, piorou ou melhorou a adaptação dessas plantas no meio ambiente? Júlio, melhorou muito, porque o xilema vai contribuir para o transporte de água e sais minerais de modo rápido, até em função disso é chamado traqueófita, porque você tem um elemento que parece uma traqueia, tem anéis de lignina de reforço. Então, por isso que é traqueófita, é uma referência ao xilema, que transporta água e sais minerais, e também vai ter o floema, que transporta água e matéria orgânica, da parte que faz a fotossíntese para a parte para os órgãos de consumo. Essa rapidez no transporte de seiva permite que o vegetal tenha maior porte e também minimiza risco de desidratação, porque quando a planta está transpirando, a água flui rapidamente para repor a água perdida, Júlio. Então, são 2 aspectos positivos. Melhora a distribuição de seiva, o que assegura um maior porte, e como transporta água rapidamente, minimiza risco de desidratação, o que é super adaptativo em ambiente terrestre, Júlio. Perfeitamente. Ô, Marcelo, quer dizer, então, que a samambaia já tem raiz, caule e folha de verdade? Sim, tem, até em função de ter tecidos. Como tem tecidos mais estruturados, a partir do momento que você tem tecidos estruturados, você pode chamar de órgãos, já são órgãos verdadeiros. Então, o primeiro vegetal a ter raiz, caule e folha são as
pteridófitas. Ô, Marcelo, voltando lá para os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, né? O xilema ele transporta a seiva bruta, água e sais minerais da raiz até a folha, e o floema transporta a seiva elaborada, basicamente matéria orgânica, né? Sobretudo açúcares e água da folha até a raiz. Mas quem quer mais durinho? Quem quer mais duro? Quem quer um tubo mais durinho? É o xilema ou o floema? É o xilema. Até tem elementos que se chama de traqueídes, porque tem estruturas de reforço, de lignina. Então, isso torna o vaso condutor, além da função primária de transporte de seiva bruta, ele também vai se tornar um elemento de sustentação, Júlio. Exatamente. Ou seja, o primeiro grupo de vegetais que nós estamos vendo com tecidos que são tecidos que podem ter, por exemplo, até a mesma função de sustentação, né, Marcelo? Né? Portanto, são plantas mais durinhas, são plantas assim que são um pouco mais vigorosas, robustas, né, em relação, por exemplo, a uma briófita, né, Marcelo? E também com uma dimensão maior também em relação às briófitas, não é verdade? Ah, Júlio, com certeza, porque você tem elementos de sustentação. E esses elementos de sustentação, eles são mais fortes, isso com certeza contribui para o maior porte. Tá certo. Ô, Marcelo, o rapaz aí, eu conheço um rapaz aí que ele chegou e falou assim que ele pediu para mim semente de samambaia, que ele queria plantar semente de samambaia na casa dele. O que eu faço, hein? Ixi, fala para ele esperar bastante e pede para ele falar para o filho dele também esperar, porque o negócio vai demorar, Júlio. É, Vai ser né? demorado, Ah, nossa, por quê? porque samambaia e briófita, musgo não forma semente. Essa é uma estrutura que Perfeitamente. vai É, aparecer no próximo grupo, que é o tema da nossa próxima aula, Júlio. exato, vai ter que esperar um pouquinho, milhões de anos aí, né? Então tá Com bom. certeza. Né? Ou seja, elas não têm semente, não têm flores, não têm frutos, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Elas ainda continuam criptógamas, correto? E atenção, para tudo. A partir de Pteridófita, a fase predominante e duradoura é a fase de esporófito, é a fase esporofítica e não mais a fase gametofítica. Sim, certo. E né, ainda dependem de ambiente úmido. Por que será, né, Marcelo? Por que a gente encontra pteridófita mais em ambientes molhadinhos também? Porque elas também são dependentes de água para a reprodução, já que o gameta masculino ele é flagelado, é o anterozoide. Então, como ele precisa de um meio líquido para deslocamento, para encontrar a osfera, tanto briófita quanto pteridófita são dependentes de água para a reprodução. Perfeitamente. Agora vamos lá, vamos pegar uma estrutura de uma samambaia, né? Como a gente viu lá, a samambaia tem aquelas folhas bonitas, exuberantes, não é isso? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo, né, nessa gravura, por exemplo, só um teco de uma samambaia. Arranquei aqui um teco de uma samambaia, e o que nós estamos vendo aqui? A fase mais duradoura. Qual que é a fase mais duradoura? A fase de esporófito, né? E o esporófito sempre diploide. Então, a própria samambaia que a gente está enxergando no vaso, se você tiver samambaia em casa, o que você está vendo, visualizando, é um esporófito, né? Então, tá bom. E provavelmente você vai estar verificando as folhas, né, desse esporófito. Tá bom, mas, ô Marcelo, tá vendo essa bagacinha aqui, ó, né? Tá vendo o laser aí correndo aqui, ó? Sim, Isso daqui não é a raiz, não, né? Isso daqui, o que que é? O caule? é o caule, Júlio. O caule. E a raiz são essas outras estruturas, não é isso? Né? Exatamente. Agora, esse caule, ele é um caule que corre paralelo à superfície. Geralmente é um caule subterrâneo, né? Ele fica debaixo da terra. Às vezes ele sai um pouco da terra também, é verdade, tá? Mas o que caracteriza um rizoma é o fato dele crescer meio que em paralelo à superfície, correto, ô Marcelo? E a partir desse rizoma, nós vamos ter várias raízes e várias folhas crescendo a partir de determinados pontos desse rizoma. Sim ou não, Marcelo? Sim, Júlio, isso mesmo. Agora, quando a folhinha está crescendo, ela fica toda enroladinha, né? Qual que é o nome dessa folhinha toda enroladinha quando ela começa a crescer, Marcelo? Báculo. É o báculo. Olha que bonitinho o báculo, né? O báculo vai ficar báculo para sempre ou uma hora ele vai ficar grandão, Marcelo? Ele vai se desenvolver, Júlio.
E vai dar origem a uma folha, sim? Sim, Tá. Agora, Marcelo, a folha é dividida em folhinhas, não é isso? isso. Essas folhinhas são os folíolos. Perfeito. Então, se eu pegar aqui um folíolo de samambaia aqui, seria igual a essa foto aqui? Depende do momento. Tem momentos que vai aparecer essa estrutura, mas em determinados momentos pode não ter essa estrutura, Júlio. Você consegue explicar um pouquinho mais, por favor? Então, mas eu tenho uma dúvida, porque o rapaz aí que pediu a semente de samambaia para mim, aí, né, depois eu tenho que explicar para ele que samambaia não tem semente, ele falou que ele queria tirar, porque tinha uma samambaia na casa dele, e ele queria tirar isso daqui, ó, porque ele falou que isso aqui era bichinho. Não, Júlio, faz parte do vegetal. É E mesmo? é um momento muito importante para a samambaia. Não é bichinho, então? Não é parasita? Não, Ah, não, então tá bom. E o que que é essa bolinha aí? é o soro. É o soro, diploide, né? Ô, Marcelo, quer dizer que se a gente pegar o soro e abrir o soro lá e colocar num microscópio, a gente vai ver várias bolinhas como essa daqui, né? O que que são essas Exato. estruturas? São esporângios que vão produzir aí os esporos, Júlio, Perfeitamente, por mitose ou por meiose? por meiose. Então tá bom. Quer dizer que células presentes aqui no esporângio realizam meiose e produzem os esporos, né? Que são essas células haploides, né? E esse esporângio, numa determinada situação, né? Existem sinalizações ambientais, como por exemplo umidade, que podem fazer o esporângio abrir, arrebentar, liberar esses esporos. Esses esporos são muito leves, né? E esses esporos pelo ar, eles podem se propagar, podem cair numa superfície úmida. E aí, Marcelo, quando esse esporo cair numa superfície úmida, o que, que vai acontecer com o esporo? Ele vai germinar e dar origem a quem? Ao gametófito das pteridófitas. Vamos falar então de gametófito das pteridófitas. Olha um gametófito aqui. Olha que bonitinho que é um gametófito. Parece um coração, Marcelo. Parece, ele é cordiforme, em formato de coração. Olha que foto bonita. Vale ressaltar, né, Marcelo, que a estrutura que a gente está vendo aqui é uma estrutura de esporófito e de gametófito de samambaia, né? As outras pteridófitas, elas podem ter variações no formato e até mesmo na biologia do esporófito e do gametófito, não é verdade? Então tá bom. Isso mesmo. Tá. Então, outra coisa, isso daqui é bem pequenininho, né? Então, por exemplo, apesar da foto aqui não estar mostrando para a gente uma ideia de dimensão, a gente está vendo uma estrutura bem pequenininha, ela tem aproximadamente 1 centímetro, né, de tamanho, uma estrutura muito laminar, muito leve, né, muito achatadinha, né? E parece sim um coraçãozinho. E detalhe, tem clorofila, ó, é verdinho. Significa que sim, o gametófito das pteridófitas, apesar de não durar muito tempo, ele tem capacidade de fazer fotossíntese, né? Ele tem células clorofiladas, né? Mas tá bom. Mas vamos lá, se a gente pegar aqui, por exemplo, um gametófito também conhecido, né, no vestibular com o nome de prótalo, então toda vez que aparecer esse prótalo, o que que é o prótalo? É o gametófito de uma samambaia, de uma pteridófita, né? Então, se a gente pegar o prótalo e vamos dar uma analisada, o prótalo, digamos que ele tem essa parte aqui inferior e tem essa parte superior. Por que que eu estou falando isso? Porque é aqui que ficam as estruturas reprodutivas, né? Aqui na parte inferior aí do gametófito, do prótalo, a gente vai encontrar o anterídeo. O anterídeo é a estrutura reprodutora masculina, né? E lá no anterídeo, por mitose, que células vão produzir esses gametas masculinos, né, Marcelo? Quem são esses caras bonitinhos aqui, ó? São os anterozoides, Júlio. Dá para ver até o flagelo. Exatamente, né? Os flagelinhos bonitinhos aí, produzidos aqui nessa parte do gametófito, né? Tá, mas na parte superior do gametófito, né, professor Marcelo, vamos encontrar a estrutura feminina, não é? Então, se eu der um zoom aqui na parte superior aqui do gametófito, a gente vai encontrar a estrutura feminina. Qual que é mesmo o nome da estrutura feminina, Marcelo? Arquegônio. E lá no arquegônio, por mitose, é produzido a oosfera, que é o gameta feminino. Sim? Então, tá bom. Ô, professor Marcelo, quer dizer, então, que o prótalo
é uma estrutura dioica ou monoica? Ela é monóica, vai formar tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. É aquilo que, por exemplo, o povão chamaria de hermafrodita. Exatamente. Certíssimo. Agora, como é que o gameta masculino que está aqui embaixo consegue acessar o gameta feminino que está aqui em cima? Ou seja, como é que o anterozoide que está saindo, né, do anterídeo consegue entrar na abertura do arquegônio? Júlio, uma chuva levinha, até mesmo uma garoa, vai criar uma lâmina de água. E essa lâmina de água, como ele é achatadinho, essa lâmina de água já é o meio líquido necessário para o anterozoide encontrar aí a oosfera. Perfeitamente. Aí vai rolar a fecundação, o anterozoide consegue entrar, né, no arquegônio, fecundar a oosfera e vai originar o zigoto. E a partir do zigoto vai ter a divisão por mitose, a diferenciação em embrião. E o embrião dentro lá do arquegônio, como está mostrando aqui. Ô, professor Marcelo, esse futuro embrião vai dar origem a quem? O futuro embrião ele vai dar origem a um esporófito jovem. Então, o esporófito jovem ele vai crescer no arquegônio. Exato. E quando o esporófito começar a crescer no arquegônio, o arquegônio ele tende a se manter ou tende a degenerar? Ele vai degenerar, Júlio. Ele vai degenerar, vai romper, vai degenerar. Perfeitamente. Então vamos para o ciclo de vida, sim, Marcelo? Sim, É? legal. Cai bastante ciclo de vida de samambaia no vestibular, Marcelo? Cai muito. Cai Cai bastante. bastante, né? Então vamos lá, como diria, por exemplo, né? Bom aluno, bom ele que saiba, por exemplo, alguns detalhezinhos desse ciclo de vida. Vamos começar pela samambaia propriamente dita, vamos começar aqui pelo esporófito, né? Bom, então a gente está vendo aqui o esporófito diploide. Ô Marcelo, aqui no folíolo, né? Qual que é mesmo o nome da bolinha aqui? Eu pensei que isso aqui fosse bichinho, mas você está falando para mim que não é bichinho, né? Então qual que é o mesmo nome da bolinha aqui, ó? É o soro que vai apresentar um conjunto de esporângios. E lá no esporângio, rola mitose ou rola meiose? É meiose espórica. Em todos os grupos vegetais, para formar esporos é por meiose, Júlio. Perfeitamente. Aí, através da meiose, são formados os esporos. Esses esporos são liberados a partir de esporângios que se rompem, né? Esses esporos, eles vão cair numa superfície favorável, vão começar a germinar e vão dar origem a esse carinha chamado do quê, professor Marcelo? É o gametófito, né? Gametófito das pteridófitas, que ele é clorofilado, pequeno porte, formato de coração. Lembrando que ele produz tanto a osfera quanto o anterozoide, né? Ele é monóico. Exatamente, ele tem exatamente a capacidade de produzir o gameta masculino e também o gameta feminino. Outra coisinha, né? Apesar dessa gravura ser uma gravura muito batida em vestibular, a gente tem que tomar cuidado, porque na vida real, é lógico que, por exemplo, o desenho não mostra uma proporção adequada, né? Porque, por exemplo, o gametófito ele é muito menorzinho do que o esporófito, sim? Tá? Bom, aí é o seguinte, tá vendo aqui, por exemplo, no gametófito, aqui, ô Marcelo, onde está o laser? Aqui é a parte masculina ou feminina? Aí a parte masculina. Então você vai ter o anterídeo produzindo anterozoides. Por mitose ou por meiose? Mitose. Agora, a parte de cima, aqui é a parte masculina ou feminina? A parte feminina tem o arquegônio. Dentro do arquegônio será formada a oosfera, Por mitose ou por meiose? por mitose. Tá certo. Quer dizer, então, que através daquela lâmina de água que você mencionou, né, professor Marcelo, que fica na superfície do gametófito, o anterozoide consegue entrar no arquegônio, fecundar a oosfera, originar o zigoto 2N, esse zigoto 2N vai originar o embrião 2N, e o embrião 2N, dentro do arquegônio, vai originar a futura plantinha aqui, que será o nosso futuro o quê, o professor Marcelo? O futuro esporófito, a samambaia. Perfeitamente, né? Um ciclo de vida bastante importante, né? E bastante recorrente também no vestibular. Certinho, professor Marcelo? Certinho, Júlio. Vamos dar uma verificada aí, por exemplo, se você prestou mesmo atenção na aula, professor Marcelo, né? Vamos lá, chamada oral, hein?
Vamos lá, quer dizer que tem o esporófito das pteridófitas, da samambaia, sim ou não, Marcelo? Sim, Júlio. Aí tem aquelas bolinhas lá que são chamadas o quê? De soros. E dentro dos soros tem o quê? Esporângios que, por meiose, vão produzir esporos. Aí o esporo é haploide. Aí esse esporo, ele germina e vai dar origem ao quê? Ao gametófito monóico. Perfeitamente. E o gametófito, ele tem a parte masculina e tem a parte feminina. Perfeito. A parte masculina produz anterozoide, a parte feminina vai ser responsável pela produção da oosfera. Então, a parte masculina é o anterídeo, que produz o anterozoide por mitose, e a parte feminina é o arquegônio, que produz a oosfera por mitose também. Sim? Aí, né, se, por exemplo, as condições estiverem favoráveis, umidade, por exemplo, o anterozoide nada em direção ao arquegônio, lá ele encontra a oosfera, fecunda a oosfera, forma-se o zigoto diploide, o zigoto se diferencia em embrião, e o embrião será o futuro esporófito que cresce, né, dentro do arquegônio, até que chega um determinado momento que o gametófito ele regride e só fica a planta, o esporófito bem desenvolvido com a sua raiz, caule e folhas, né? A samambaia propriamente dita. Certinho, Marcelo? Júlio, posso te pedir um favor? Claro. Você consegue fazer rapidamente uma comparação de briófita e pteridófita em termos de novidades no grupo e mesmo comparando os ciclos, semelhanças e diferenças do ciclo da briófita com o ciclo da pteridófita, por favor, antes de fazermos os exercícios? Perfeitamente. Então, a primeira aquisição evolutiva mega, incrivelmente importante das pteridófitas em relação às briófitas foi o aparecimento dos vasos condutores de seiva, xilema e floema, né? Então, essa daí foi a primeira novidade evolutiva em relação às briófitas, né? A segunda novidade evolutiva que a gente poderia dizer, né, professor Marcelo, seria, por exemplo, o aparecimento de órgãos verdadeiros, né, como raiz, caule e folhas, que também fez uma diferença muito grande, tá? Uma terceira novidade evolutiva, que a gente poderia dizer, é aquele reforço de lignina. A lignina é um composto orgânico altamente complexo, né? Essa lignina, ela vai estar presente em várias partes da planta, como, por exemplo, no xilema, né? Faz com que o xilema, por exemplo, além de ter a função, né, de condução de seiva bruta, também tenha a função de ser o alicerce da planta, ser, por exemplo, uma espécie de sustentáculo da planta, não é? E a outra novidade evolutiva, né, professor Marcelo, é que a partir das pteridófitas, a fase esporofítica passou a ser a fase predominante. Fui bem aí, Marcelo? Muito bem, nota 10, Júlio. Oh, Fera. obrigado, professor Marcelo. O senhor também está mandando muito bem, viu? Muito obrigado, viu? Né? Professor Marcelo, Medicina Santa Casa de São Paulo. E olha só que bonitinho, são folíolos de samambaia, não é isso? E esses pontinhos escuros, eles são o que mesmo, Marcelo? Os soros. E é isso que trata o exercício, né? Os pontos escuros enfileirados na face inferior dos folíolos encontram-se maduros. Para se reproduzir essa planta artificialmente, a gente teria que pegar o soro, abrir o soro, tirar aquele pozinho, né? Seria o quê, por exemplo, Marcelo? O que eu vou tirar do soro? Os esporos, Júlio. Exatamente. Aí eu vou colocar esses esporos num ambiente favorável, por exemplo, um ambiente úmido, os esporos vão germinar, não é isso? Né? E a partir daí ele vai dar origem aos gametófitos e desencadear o ciclo, não é? Isso Então, tá mesmo, bom. Júlio. Aí a melhor alternativa seria a alternativa E, não é, Marcelo? E de esporófito, não é? Ou seja, a melhor opção aí para se reproduzir essa planta artificialmente é romper as estruturas presentes nos pontos escuros, ou seja, os soros, e colocá-las num solo úmido para que germine e dê origem aos novos gametófitos. Certo ou não, Marcelo? Olha, Marcelo, pergunta, atenção, hein? Pergunta inédita, hein? Você nunca viu isso no vestibular, no ciclo de vida de uma samambaia, sim ou não? Né? Essa aí cai em todo vestibular, Júlio. Cai É, direto. então tá bom. Quer dizer que aqui nós temos o esporófito diploide, sim, Marcelo? Quer, Sim. quer dizer que o esporófito diploide aqui ele vai fazer meiose.
Meiose. Aí vai produzir o esporo haploide. Exato. Aí o esporo germina e dá origem ao gametófito haploide. Gametófito é N, isso. Aí o gametófito, os prótalos da samambaia, eles são capazes tanto de produzir anterozoide, gameta masculino, como a oosfera, gameta feminino, por mitose. Isso. Aí vai rolar a fecundação, forma-se o zigoto, e o zigoto dá origem ao esporófito. Certinho? Então tá bom. Certinho. Sobre esse ciclo, é correto afirmar, alternativa A, que a meiose ocorre no gametófito? Não, Júlio, a meiose sempre é no esporófito. Ah, então olha a letra B, ó. A meiose ocorre no esporófito, no processo de formação de esporos? Isso sim, Júlio. B de briófita. Perfeito, Marcelo. B de briófita. Agora atenção, hein, Marcelo? Vem uma pergunta difícil agora, hein? Segunda fase da Unesp. Sim? Então vamos lá. Vamos lá. Terceira pergunta, Unesp. O musgo Dawsonia superba pertence à classe Bride e apresenta tecidos condutores especializados, conhecidos como radroma e leptoma, responsáveis pela condução de seiva bruta e elaborada, respectivamente. O radroma, seiva bruta, o leptoma, seiva elaborada. Entretanto, esses organismos não são considerados plantas vasculares, pois as paredes das células do radroma não apresentam lignina. Quer dizer, se a gente traduzir aí para o português, o Marcelo, o cara está deixando bem claro que, embora o leptoma e o radroma sejam tecidos condutores, eles não são exatamente os mesmos tecidos condutores que nós encontramos nas traqueófitas, sobretudo o radroma. O radroma ele não é um xilema de verdade. Por que ele não é um xilema de verdade, ô Marcelo? Porque ele não recebe reforço de lignina, então ele é bem mais frágil. Então a chance de ele colapsar e se desenvolver não é muito grande, porque se não é tão resistente, a probabilidade de ele colapsar e isso afetar a distribuição de seiva é alta, Júlio. É isso mesmo, é perfeito, né? Aí vem o item A, certo? Relacione os dois tecidos que conduzem as seivas das plantas vasculares com o radroma e o leptoma da espécie Dawsonia superba. Então, tá bom. Então, por exemplo, o que nas plantas vasculares, o que seria análogo ao radroma, Marcelo? Seria o xilema, que é responsável pelo transporte de seiva bruta, água e sais minerais. E aí, no caso das plantas vasculares, esse xilema ele é lignificado, então é um vasocondutor resistente, que ele pode ter um maior diâmetro, menor risco de colapsar, então o fluxo de seiva vai ser contínuo, e como uma função secundária, como ele é muito resistente, ele também vai contribuir para a sustentação do vegetal. Perfeito. E o que seria, por exemplo, nas plantas vasculares, análogo, não é análogo apenas ao leptoma? Seria o floema, que é um vaso condutor, que vai transportar água e matéria orgânica, desculpa, é seiva elaborada. Perfeitamente, Marcelo. Agora, letra B. Cite uma vantagem dessa espécie da Dawsonia superba em relação aos musgos, que não apresentam nem radrome nem leptoma. Ô, Júlio, o fato de ter esses primórdios de vasos condutores já vai deixar o transporte um pouco mais rápido. Então, vai ter a vantagem do fluxo de seiva ser mais rápido do que um grupo de plantas que não tenham essa estrutura. Exatamente. E a importância da lignina, acho que você já comentou, né? Então, aí, de uma certa maneira, resumidamente, né, uma sugestão de resposta nossa, seria isso, né? Como você mesmo falou, a vantagem da espécie em relação aos musgos é a distribuição de seivas inorgânica e bruta, ou orgânica elaborada, de forma mais eficiente e mais rápida, né? Isso possibilita também maior aporte da planta. E a lignina reforça as paredes dos vasos do xilema, dos vasos xilemáticos, proporcionando maior sustentação para a
planta. Certo ou não, Marcelo? Tudo bem aí ou Certinho, não? Júlio. Beleza, Júlio.